nome da palavra hoje é a simplicidade e a intensidade da cruz. Eu estava algumas semanas atrás em Paragominas e teve um evento lá e eu acho que falaram sobre a vinda de Jesus, né? A volta de Jesus. E de repente veio um insight na minha cabeça falando assim, você ainda se lembra da cruz? Porque a volta de Jesus tem muito a ver com o que foi feito na cruz por nós, né? Então, foi uma semana muito difícil, que eu percebi muitos líderes abatidos, muitos crentes antigos desmotivados, e aquilo me entristeceu. E aí Deus perguntou, será que eles ainda se lembram da cruz? E eu anotei isso e deixei, né? E aí eu passei as semanas ainda muito triste, conversando com meu esposo. Amor, a gente precisa fazer uma reunião, convocar a liderança, falar, tentar estimular eles, porque tem alguma coisa errada. E aí no sábado passado, uma garota estava sentada ali, e o meu esposo falou, amor, aquela menina está chorando desde a hora que ela chegou e eu queria que alguém orasse por ela. E naquele momento eu senti que eu deveria ir. E aí quando eu comecei a orar por ela, Deus vivificou algo em mim. E às vezes é uma simples oração por alguém, como meu esposo falou, que vai despertar um novo de Deus na sua vida. Às vezes é uma atitude simples que vai fazer com que toda a sua estrutura volte a estar voltada para Deus, volte a ser reconstruída para Deus. E a mensagem da cruz, ela geralmente é uma mensagem evangelística. Amém? É uma mensagem para ganhar pessoas para Jesus. Mas a mensagem de hoje, ela não vai estar voltada só para essas pessoas. Vai estar voltada para os crentes antigos. Para os crentes que estão há muito tempo na igreja. Então vai ser uma mensagem 2 em 1. Eu prometo que eu não vou demorar. Mas vai ser uma mensagem 2 em 1 em que vai impactar tanto você que é crente antigo, quanto você que ainda não conhece Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 1:18. Fala assim. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Então, para você que é cristão há muito tempo, está na hora de você começar a apertar o cinto, porque agora que vai começar as tribulações em nossas vidas. É agora que a sociedade está nos pressionando a muitos valores que são contrários ao nosso. E eu tenho percebido que muitos crentes, ao invés de estar lutando ou sendo forte nesse momento, estão recuando, estão se desanimando, estão se trancando em casa e estão desmotivados. É isso que eu tenho visto, pelo menos em nosso meio, né? E a gente precisa entender que enquanto os nossos fundamentos estão tentando ser abalados, o fundamento de Deus, o fundamento que é pregado na Bíblia, que é falado na Bíblia, os fundamentos do Evangelho, a gente precisa entender que a nossa cultura, ela é do céu, não é dessa terra. Então a gente não pode confundir essa questão de valores, essa questão de fundamentos. Amém? E tem muita gente superficialmente achando que cultura é uma forma de se vestir, é uma tatuagem, é um cabelo. Cultura não é isso. Cultura tem a ver com valores, com fundamentos. Então, a gente cristão precisa deixar que os nossos valores e os nossos fundamentos não sejam abalados pelo que é do mundo. Amém? Não confundam, não sejam superficiais. Em 1 Coríntios 11:1 fala assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente precisa ser imitador de Cristo em questão de valores e de fundamentos. E o que é que isso tem a ver com a cruz? O que é que isso tem a ver com esse versículo? O mundo, ele vai nos dizer que a gente é louco, né? Mas quem está vivendo uma vida louca é quem está no mundo. É as pessoas que estão seguindo os valores do mundo. Então isso não pode confundir a sua cabeça. Para eles a gente é louco, mas na verdade, quem esquece da eternidade, quem esquece do que foi feito na cruz, é que não está muito bem da cabeça. Amém? Então esquecer da cruz, esquecer do evangelho, esquecer dos fundamentos, isso sim é loucura. A gente precisa lembrar todos os dias da cruz, porque nem um minuto Jesus
não esquece da gente. Deus não se esquece da gente. E por qualquer coisa a gente esquece da cruz. A gente precisa entender que nessa geração, a nossa geração está passando por tribulação. Mas para quem tem filhos, a próxima geração, a geração que virá, vai viver muito mais coisas difíceis. Eles vão ter que ser muito mais crentes, muito mais fortes. Eles vão ter que estar de uma forma sobrenatural sendo ensinados por nós a não vender os seus valores e os seus fundamentos. E a partir do momento que a gente, que está no Evangelho há muito tempo, se desanima, se deixa dormir nesse tempo, a gente está deixando que a próxima geração não tenha em quem se espelhar, não tenha quem ser como referência. Então, aos pais que estão aqui, aos tios, vocês precisam entender que as próximas gerações, elas precisam ter alguém em quem se espelhar. E o erro não está em Deus, o erro não está no Evangelho, o erro está em nós que não estamos abrindo os nossos olhos para o que Deus está fazendo. E aí eu separei a mensagem em 3 partes, né? A cruz, ela nos remete em confronto, paixão de Cristo e liberdade. E a parte que fala de confronto, ela sempre vai ter mais a ver com quem é crente antigo, né? Com quem está há muito tempo na igreja. Pelo menos essa palavra que eu vou falar hoje tem a ver com isso. Lá em Marcos, do 8 ao 34, no capítulo 8, versículo 34, fala assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Esse confronto, ele é extremamente necessário para quem é crente, amém? Para quem está aqui hoje. E é como eu falei, mesmo que a cruz ela seja uma mensagem evangelística, eu sinto que a nossa fé ela precisa ser mexida hoje. A nossa memória ela precisa ser despertada hoje para a cruz. Porque eu quero fazer uma pergunta para você. Você ainda se lembra da cruz? Você, no seu cotidiano, no seu dia a dia, aqui quando vem para o culto, qual é a intenção do seu coração? Você ainda lembra da cruz de Cristo? Quando você está desanimado, quando você está com medo, quando você está passando por algum problema, você lembra da cruz? Você lembra do que Jesus passou na cruz por você? Eu falo assim porque às vezes eu não lembro, entende? Eu não falo aqui julgando vocês ou apontando o dedo para vocês, mas eu falo porque até mesmo eu, às vezes, no momento de dificuldade, de desânimo, eu vou orar e depois eu penso, cara, eu esqueci do que Deus fez por mim, do que Jesus fez por mim, do que Deus fez por mim. E eu percebi que aqui na igreja e em muitos lugares do mundo, muita gente tem se preocupado muito com a estrutura, né? E é como o Herbert falou, Jesus, ele não tinha beleza, mas ele era belo. E aí Deus me falou, Carol, o que precisa ser reformado são as estruturas do coração do meu povo. Claro que é muito bom ter uma igreja muito bonita, com uma estrutura muito bonita, né? É muito bom estar bem vestido, ter boa aparência. É muito bom ter um telão de LED. É muito bom tudo isso. Isso ajuda sim no Evangelho. Mas algumas pessoas só estão motivadas nisso. E isso é muito cansativo. Isso é muito cansativo. Porque quando Deus falou isso para mim, eu falei, Deus, isso é muito verdade. As nossas estruturas estão decaídas, destruídas. O nosso coração está destruído. A gente está muito superficial. Então, quando você está com essa estrutura abalada, com esse fundamento abalado, quando você está esquecendo da cruz, é como se você não conseguisse entrar no novo de Deus. Você não consegue entrar na frequência que Deus está gerando nesse tempo. Então, o maior problema não são os pastores. O maior problema não é a estrutura da igreja. Talvez o maior problema seja o seu coração. Então comece a rever isso. Comece a rever isso. Porque Deus está lançando o novo dele sim. Não é só uma hashtag. Não é só uma modinha.
é porque de fato Deus está fazendo. Deus sempre está fazendo. Ele nunca deixou de fazer. Então, muitas pessoas estão com o primeiro amor enterrado. E as memórias estão esquecidas em relação à cruz. O ativismo dentro da igreja não significa que é gratidão pela cruz. O status, o poder, isso não define quem é você em Deus. Nós passamos a vida girando em torno dos nossos medos, dos nossos anseios, pensando no dia de amanhã, em como vai ser. E a gente abandona Deus pelas coisas mais modernas, sendo que há séculos atrás, há 1000 anos atrás, né? Não sei quantos 1000 anos atrás, Ele não se esqueceu de nós. Em nenhum momento, Cristo, Ele pensou em si mesmo. Talvez Ele ficou aflito, mas em nenhum momento Ele perdeu o propósito dele de morrer na cruz. Por você, por mim. Mesmo sendo algo muito distante, mesmo sendo algo que ia além da época dele, Ele já sabia que você ia estar aqui, e que você ia precisar conhecer Ele, e que você precisava estar no céu com Ele. Então Ele foi adiante. E a gente, por qualquer motivo, por qualquer banalidade, por qualquer problema, quando eu falo banalidade é porque se comparado com Ele é banal. Por qualquer dificuldade a gente abandona, a gente esquece, a gente recua e a gente procrastina as coisas. E é isso que Ele quer fazer hoje. Ele quer despertar você de novo. E ultimamente as palavras que Deus tem me dado é de confronto. Eu não sou uma pessoa que confronto muito, não é minha característica. Mas Deus, Ele tem me levantado para isso. Tem me incomodado muito para isso. Então Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Em nenhum momento Ele te abandonou. O nosso coração, ele precisa ser como um cimento molhado. O Gregório falava isso. O Gregório, um pregador. E a gente precisa deixar que esse cimento, com a cruz, seja seco no nosso coração, para que a gente não esqueça. Não esqueça do Evangelho, não esqueça da cruz, não esqueça do que Ele fez. Isso para as nossas vidas. E também para a gente pregar para as pessoas. Vocês estão ficando tão desanimados que vocês não veem mais expectativas em falar da cruz. A gente está acomodado a vir à igreja todo sábado, a ir na célula. Mas é como meu esposo falou, ele foi numa escolinha de futebol e pregou o evangelho e algo foi renovado. A gente precisa sair do templo. A gente precisa invadir essa cidade. Tem muita gente agora num bar bebendo, num lugar... ocupando a mente com outras coisas e muito longe da cruz de Cristo. Isso precisa te incomodar, isso precisa chacoalhar você. E a gente precisa ser chacoalhado. A gente precisa acordar e levar a cruz ao perdido. Precisamos, a gente tem ouvido falar muito sobre viver experiências, né? Só que a gente precisa se preocupar com a nossa inexperiência em Deus. A gente não tem tido experiências profundas com Deus. Quando tem é na igreja. E aí acaba o culto, aí você vai sair com seus amigos e durante a semana não tem experiências. E aí você se deixa levar por outras experiências. O que o mundo tem pregado é, gaste seu dinheiro comendo uma comida caríssima, porque você precisa ter essa experiência. Vá fazer uma viagem sem mesmo você puder, porque você precisa ter uma experiência. Pague um curso caro para ter um despertar, porque você precisa ter essa experiência. Sendo que a gente precisa ter experiência com Cristo, com Jesus. O maior fundamento, a coisa principal das nossas vidas é Cristo. É Cristo. Então você precisa lembrar disso. Cristo precisa ser a minha maior experiência. E depois Ele vai me dar outras experiências e condições de ter outras experiências aqui na terra. Mas a principal delas é vida com Deus. A segunda parte é sobre paixão. E essa parte ela vai para todos nós. Não só para quem é crente antigo, mas para você que não conhece Jesus. Lá em Efésios 2, do 4 ao 7, fala assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou,
deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a cruz, eu acho que eu já falei isso centenas de vezes aqui, ela foi a maior demonstração de amor de Cristo por nós. Ninguém que está aqui do seu lado ou aqui nesse lugar faria o que Ele fez por você. O ser humano, ele é assim. Se você está passando uma necessidade e ele está tendo uma chance de se sobressair, ele vai se sobressair. Ele não vai se anular por você. E quando Jesus fez esse ato, todas as vezes que eu fui anulada por alguém, que eu fui enganada por alguém, eu penso na profundidade desse amor de Cristo que morreu por mim, e na profundidade do amor de Deus que deu seu Filho para morrer por mim. E então eu começo a entender quão forte é essa paixão e esse amor. Tanto é que todo o evento da cruz, tudo que foi vivido na cruz é chamado de paixão de Cristo, porque jamais vai haver alguém que faça o que Ele fez por você. Jamais. Não existe pai, mãe, marido, filhos, ninguém faria o que Jesus fez por você, da forma que Ele fez, com a intenção que Ele fez. Então Ele amou a humanidade de forma que jamais nenhum outro herói que foi estabelecido aqui, nenhum santo que foi estabelecido aqui, ninguém jamais vai conseguir superar o que foi a cruz. Ninguém. E a gente, mesmo assim, esquece dessa grandeza, né? Do que foi a cruz. Mesmo assim, no nosso cotidiano, a gente consegue esquecer. E Deus, Ele é muito intenso. Ele é muito intencional em tudo que Ele vai fazer. Então, Ele foi intencional nesse amor. E quando se fala em humanidade, como eu falei, é aí que eu vejo o amor de Deus mesmo. Porque Ele poderia ter nos destruído várias vezes. Ele poderia ter anulado a terra várias vezes. Mas Ele sempre tem uma saída para nós. Graças à cruz, Ele anulou a morte. Graças à cruz, a gente tem a chance de estar com Ele. Graças à cruz, a gente pode ter livre acesso a Ele. Como diz a canção, o nosso Deus, Ele é ciumento. Ele é muito ciumento. Então, Ele não quer competição com nada. Ele precisa, quando fala ciumento, é um ciumento de forma... Ele quer ter a posse da gente para Ele. Amém? Ele quer que a gente seja primordialmente dele. Porque a gente é obra dele. A gente é criação dele. Então, Ele nos quer para Ele. Então, mesmo que seu pai tenha lhe abandonado, a sua mãe tenha lhe abandonado, o seu esposo tenha lhe abandonado, mesmo que você tenha perdido todo mundo, existe alguém, existe um Deus, existe um Cristo que é acima de todas essas pessoas, que quer você para Ele. Ele é o maior de todos, e o maior de todos quer você para Ele. E nada pode anular isso. E você não precisa fazer nada, além de o aceitar. Para que Ele te aceite, você só precisa aceitar Ele. Isso é muito louco, né? Mas o Evangelho, ele é assim. Então, a gente só precisa aceitar Ele para que Ele nos aceite. Então, eu oro para que você que ainda não teve, nunca foi amado, não sei se tem alguém que passou por algo assim ou que está sentindo algo, mas Deus está falando isso forte comigo. Se tem alguém aqui que você não se sente amado, não se sente acolhido, não sei, por alguém da sua família, alguém muito importante para você, Deus está falando que Ele quer você para Ele. Ele quer você para Ele. E Ele está com saudade de você. E a terceira e última parte, que fala sobre liberdade, está lá em Gálatas, do 5:1. E fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A cruz de Cristo, antigamente,
os sacerdotes, eles tinham todo um sistema para chegar até a presença de Deus. Existia uma arca, a presença de Deus estava lá dentro. Existia uma burocracia para você entrar. Na verdade, somente os sacerdotes podiam entrar lá no Santo dos Santos. E existiam várias partes até você chegar na presença de Deus. E você só conseguia ter essa presença através de outra pessoa que fazia o sacrifício por você. Então, era muito burocrático chegar até a presença de Deus. Era muito dificultoso. Não era para qualquer um. E então, Deus colocou o seu filho e ele morreu na cruz, como eu já falei. E o véu se rasgou. O véu que separava se rasgou. E agora você tem livre acesso. Você não precisa de ninguém para falar com Deus. Você não precisa ter alguém que fale por você com Deus. Hoje você consegue falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Então hoje todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos o dever de estar na presença de Deus. E muitas pessoas não entendem o valor disso. Hoje você tem a escolha de ser livre, porque se não fosse isso, a gente nunca mais seríamos livres. Seríamos escravos dos pecados, escravos dos medos, escravos das nossas ansiedades, escravos de outras pessoas. E hoje você tem livre escolha de ser livre. Livre do peso dos pecados, livre das comparações, livre das pressões. Hoje você tem livre acesso ao coração de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe chave nenhuma para destravar a sua vida. A chave é a cruz. Se você está procurando em outros lugares, em outras pessoas, em cursos, existem várias técnicas, várias coisas que vão fazer você se desenvolver, sim, mas a chave para a sua vida é Jesus. A chave que sua vida precisa, a chave que o seu coração precisa é Cristo, é Jesus. E você pode correr, você pode ir para onde você for, você pode pagar R$1 milhão, que sempre o seu coração vai voltar para esse Deus. O seu coração vai voltar para Cristo. E eu tenho algo para finalizar e te falar. Ele te ama, Ele te quer, Ele te atrai, Ele te traz libertação e você precisa ser consciente que nasceu para segui-lo. Então não há nada que você vai fazer que vai tirar essa qualidade de Jesus. Você nasceu para ser atraído por Ele. Você pode andar por qualquer lugar, você pode, se desviar 1000 vezes, mas à medida que você vai fazendo isso, sempre vai haver um vazio no seu coração. Sempre vai haver um vazio no seu coração. Mesmo que você esteja dentro da igreja há 1000 anos, há 1000 séculos, envolvido, trabalhando. Eu não sei o que você tem feito, mas se o seu coração não estiver em Cristo, você nunca vai estar satisfeito. E essa satisfação só está em Jesus. E quando você estiver na igreja ou aceitar Jesus ou se reconciliar, entenda que o seu coração não deve estar em pessoas, alicerçado em gente, em pastores. Não, a sua vida tem que estar alicerçada em Jesus. E aonde quer que você vá, aonde quer que você ande, você vai estar firmado. Você não vai se esquecer. E você não vai se conter de falar desse Cristo. Porque eu tenho um exemplo disso sábado passado. Eu estava desanimada, desacreditada, sabe? Cansada do ministério. E uma oração por alguém me despertou de novo. E geralmente eu não peço para pregar. E aí quando meu esposo entrou no quarto, eu falei: amor, eu quero pregar sábado que vem, porque eu tenho algo para falar. E eu não me importo se eu vou falar 15 minutos, 10 minutos. Eu vou falar o que eu tenho que falar. E eu não me importo se vai ser uma palavra de confronto. Eu vou falar. E eu estava orando ali. E pode passar 1 milhão de anos, eu sempre vou estar apaixonada por Jesus. Eu não consigo esquecer desse amor, eu não consigo esquecer do que Ele fez por mim. E eu oro para que isso seja despertado no seu coração essa noite. Levem o Evangelho a sério, gente. Leve Jesus a sério, levem Jesus a sério.
Coloca Ele acima de todas as coisas, acima do seu trabalho, acima das suas diversões, acima da sua família. Jesus precisa estar acima de todas as coisas. Jesus precisa ser o seu tempo. Ele me cobrou mais tempo, eu tenho tido pouco tempo, porque eu estou tão atarefada, que às vezes eu não tenho um minuto para falar com Deus. E eu preciso desse tempo, e talvez você também precisa ter mais tempo com Deus. E a canção me lembrou que podem se passar 1 milhão de anos. Eu posso estar no melhor emprego, com a melhor família, na melhor casa, mas se eu não tenho Ele, nada importa para mim. Nada importa para mim, nada importa para mim. Eu posso ter os melhores discípulos, eu posso viajar uma vez no ano, ter um carro do ano, mas isso não me importa se eu não tiver o meu Jesus.